sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Medical TV, a vida e a medicina. O câncer, na verdade, não é uma doença única, são várias doenças. E elas são bastante diferentes entre si. Todas elas têm o nome de câncer porque elas se caracterizam por uma proliferação não controlada de células que não deveriam estar proliferando, deveriam estar quietas e elas estão crescendo sem parar. Por que acontece esse descontrole da célula? Porque existe uma quebra do DNA. O DNA é aquela molécula no núcleo da célula que controla todas as ações da célula, inclusive a proliferação celular e o fato dela estar crescendo ou não. Quando o DNA quebra, esse controle é perdido e a célula vai crescendo sem parar, ela começa a invadir tecidos vizinhos onde ela não deveria estar presente e começa a caminhar pelo corpo, aparece em outros órgãos, né? Ela se dissemina principalmente através do sangue e dos canais linfáticos e pode aparecer em lugares distantes de onde ela se originou. Por que o nosso DNA quebra? Por várias razões. Muitas são razões ambientais, como, por exemplo, a ação da luz do sol sobre a nossa pele, causando quebra do DNA da pele e facilitando o aparecimento de câncer de pele, por exemplo. Outras, através de produtos químicos, como, por exemplo, o cigarro, que é o mais importante deles, né? O tabaco tem várias substâncias, mais ou menos 400 substâncias, que quebram o DNA das nossas células. Então, se ao longo de vários anos a pessoa fuma e submete o seu DNA à ação do tabaco, aquele DNA vai estar quebrado no pulmão, que é onde realmente o tabaco tem mais ação, mas também em outros órgãos, e essa quebra do DNA leva ao aparecimento do câncer de pulmão, ou do câncer de boca, ou do câncer de pâncreas, de vários tipos de câncer. Outros fatores que podem causar câncer, por exemplo, a presença de vírus. Vários vírus são causadores de câncer, e a gente sabe hoje que vírus e bactérias, inclusive, podem causar câncer. Nós temos uma bactéria comum no nosso estômago, o chamado Helicobacter pylori, é uma bactéria que está bem envolvida como causa do câncer de estômago. Nós temos a hepatite C e a hepatite B, que são causas importantes de câncer de fígado, por exemplo. Algumas regiões do mundo, como por exemplo na China, onde a hepatite é muito frequente, o câncer de fígado é o câncer número 1, mostrando a importância, às vezes, dos vírus como causa do câncer. Felizmente, nós estamos desenvolvendo vacinas, como vacina para a hepatite B, e no sul da China, onde as crianças, por exemplo, precocemente tinham câncer de fígado, nos últimos 10 anos tiveram uma queda expressiva do número de câncer de fígado, porque nós controlamos esses vírus através da vacina. Vários outros fatores estão envolvidos no aparecimento do câncer pela quebra do DNA. Os hormônios, a nossa dieta e vários hábitos outros que a gente inclusive não sabe identificar bem por que eles causam câncer. Produtos químicos presentes na indústria, poluição do ar das cidades provavelmente é um fator importante, ou seja, são várias as causas do aparecimento do câncer. Como eu falei antes, o câncer, na verdade, é um conjunto de doenças que vão desde uma leucemia, que é um câncer do sangue, até um câncer do útero ou um câncer de pulmão, que são doenças muito diferentes entre si. Apesar de elas se chamarem câncer, o tratamento de cada uma é totalmente diferente do tratamento da outra. O método como se trata, o tipo de cirurgia ou não cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, são muito dirigidos para o tipo de câncer que a pessoa tem. Quais são os cânceres mais comuns que nós temos na nossa sociedade, principalmente no Brasil hoje em dia, né?
Entre as mulheres, o câncer de mama é o número 1. Nós temos no Brasil aproximadamente 52 mil casos por ano novos de câncer de mama e cerca de 13 mil mulheres morrem no Brasil por ano devido ao câncer de mama. É um número bastante alto, ainda inferior a países mais desenvolvidos, mas o Brasil está rapidamente se aproximando dos níveis de câncer de mama dos países desenvolvidos. Inclusive, a região sul do Brasil, e principalmente Rio de Janeiro e Porto Alegre, tem índices e taxas de câncer de mama comparáveis a Nova York ou Paris, por exemplo, às vezes até mais alto do que cidades do primeiro mundo. Então é um problema que está muito perto da mulher brasileira. A mulher brasileira precisa saber disso, que é uma doença frequente. Ela precisa saber também que a detecção precoce através da mamografia e do exame físico feito pelo médico e pela paciente podem detectar a doença numa fase muito precoce, onde a chance de cura é extremamente alta, com um tratamento bastante simples. Hoje não se faz mais praticamente mastectomia, aquela cirurgia mutilante, mutiladora para a mulher, que era um terror para as mulheres. Hoje a cirurgia da mama ela é conservadora, a gente mantém a forma da mama, e de maneira que a autoestima da mulher não se altera com o tratamento do câncer de mama. E com os resultados do tratamento moderno, a chance de cura da mulher é muito alta. Se ela pegar o câncer de mama numa fase precoce, em que ele é chamado ainda de carcinoma in situ, em que ele ainda não invadiu o parênquima da mama, o tecido mamário, a chance de cura é da ordem de 95% a 98%. Quanto mais avançado o tumor da mama, maior esse nódulo na mama vai se tornando, maior possibilidade existe dessas células passarem da mama para os linfonodos da axila da mulher, e aí as chances de cura vão caindo. Mas mesmo em estágios hoje mais avançados, nós temos resultados muito superiores ao que nós tínhamos, por exemplo, há 30 anos atrás. Os progressos são muito grandes. Hoje o tratamento do câncer de mama ele é muito personalizado para cada mulher, ele é feito de um jeito, de acordo com características biológicas que nós checamos em cada um dos tumores que é retirado da mama da mulher, e é um tratamento dirigido para aquele tipo de câncer de mama. Por exemplo, duas mulheres da mesma idade podem as duas ter o câncer de mama, digamos, de 1,5 cm, que aparentemente são idênticos, mas cuja análise no laboratório mostrou tipos de câncer de mama muito diferentes. Então pode ser que uma dessas mulheres vá fazer só um tratamento de hormonioterapia com remédios via oral, enquanto que a outra terá que ser submetida a um tratamento com quimioterapia, com radioterapia, com anti-hormônios, com anticorpos específicos para aquele câncer. Por quê? Porque o tratamento do câncer de mama hoje é individualizado. Apesar de eles parecerem idênticos, uma paciente é tratada de um jeito e outra paciente é tratada. Isso é a chave do sucesso, e no futuro essa tendência vai se ampliar para todos os tipos de câncer, né? Hoje, quando nós tiramos um câncer de intestino ou um câncer de pulmão, nós sempre checamos determinadas alterações moleculares do câncer para saber que tipo de tratamento vai ser melhor para aquele paciente. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica de Repouso desintoxica e trata pessoas com transtornos mentais e dependência química. Com uma equipe multidisciplinar especialista em psiquiatria, atua ainda na conscientização, apoio aos pacientes e apoio à família.
Clínica de Repouso, Hospital Psiquiátrico. Fone 3223-9090. A Bela Farma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Outubro Rosa tem como objetivo ressaltar a importância das mulheres em fazer mamografia todo ano, a partir dos 40 anos. O câncer de mama descoberto precocemente tem cura. Outubro Rosa, a conscientização dá o tom. Medical TV, a vida e a medicina. Como é que a pessoa que não tem câncer pode se prevenir e tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível e assim aumentar a sua chance de cura? Isso é um pouquinho diferente para mulheres e para homens. Digamos que seja uma pessoa que não tem histórico familiar e não tenha maiores fatores de risco, como, por exemplo, o fumo. Para a mulher, nós recomendamos fazer uma mamografia anual a partir dos 40 anos. E é importante também que ela seja examinada por um especialista. Toda mulher está em risco de ter câncer de mama. No Brasil, a gente acha que mais ou menos 1 em cada 9, 10 mulheres terá câncer de mama ao longo de sua vida. É um número bastante alto. Então, é importante que esse segmento com mamografia seja feito de uma maneira religiosa. Muitas mulheres, às vezes, pulam 2, 3, 4 anos da mamografia porque não tem tempo, porque esqueceram, e nesse intervalo é diagnosticado câncer de mama, às vezes até um pouco avançado, o que é uma pena. Então, se a mulher se conscientiza que ela tem que fazer mamografia, ela deve fazer isso anualmente. Em alguns países se recomenda iniciar a mamografia aos 50 anos de idade, e alguns países até recomendam fazer a mamografia a cada 2 anos. No Brasil, eu tenho a impressão que o ideal é começar aos 40 anos, porque, por algum motivo não muito claro, no Brasil a idade média de câncer de mama é mais baixa do que nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a idade média do diagnóstico de câncer de mama é de 61 anos, no Brasil é de 53 anos. São mulheres mais jovens. Mais ou menos 30% das mulheres no Brasil têm câncer de mama antes dos 50 anos. É um número alto. Então, a mamografia deve começar por volta dos 40 anos de idade. Outro exame muito importante para as mulheres é o exame de Papa Nicolau. Esse exame de Papa Nicolau é aquele exame simples que é colhido no consultório do ginecologista, onde ele retira uma pequena amostra de tecido com uma pequena espátula, ele apenas raspa o colo do útero, retira algumas células e isso vai para exame. E as mulheres que fazem esse programa de detecção precoce pelo teste Papa Nicolau praticamente não morrem de câncer de útero. Tanto que o câncer de colo de útero, nos países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, se tornou uma raridade, né? Os Estados Unidos não conseguem fazer estudos de novas drogas em câncer de colo de útero porque eles não têm pacientes mais com essa doença. No nosso meio, entretanto, infelizmente, a cobertura de exame de Papa Nicolau sobre a população ainda não é boa, não é completa. Algumas áreas, como o sul do país, são melhores, mas tem áreas do Nordeste onde a maioria das mulheres não faz exame de Papa Nicolau. E alguns estados do norte do Brasil, inclusive o câncer de colo de útero, ainda é mais frequente do que o câncer de mama, o que é um absurdo, porque o câncer de colo de útero pode ser detectado em estágios muito preliminares e ser tratado, inclusive, preservando o útero da mulher. A mulher pode engravidar depois de ter câncer de colo de útero se ele for detectado numa fase precoce. Então, esses são os 2 exames mais importantes que as mulheres têm que fazer ao longo da sua vida, o exame de Papa Nicolau e o exame de colo de útero. Os homens, por seu lado, têm que fazer uma detecção precoce do câncer de próstata. Existe muita dúvida hoje se o exame do PSA realmente é importante, porque o exame do PSA é um exame de sangue que detecta uma substância produzida por câncer de próstata no sangue dos homens. Ele detecta cânceres muito pequenos, cânceres muito indolentes e que provavelmente não vão ter muito problema se eles não forem diagnosticados em fases precoces no homem. O câncer de próstata é um câncer de homens mais idosos, depois dos 60 anos. Então, você fazer diagnóstico de um câncer de próstata indolente num homem de 70 anos
provavelmente não vai ter impacto nenhum na vida dele, porque ele vai morrer aos 80, 85 de outras causas, de derrame, de infarto, de outros tipos de câncer, e o câncer de próstata não vai ter impactado a vida dele. Mas, de qualquer maneira, como o câncer de próstata aparentemente também está baixando a sua idade de incidência, e nós estamos com vários pacientes hoje com menos de 60 anos com diagnóstico de câncer de próstata, a gente sim recomenda o exame de PSA e o exame de toque retal para os homens a partir dos 50 anos de idade. Se houver histórico familiar, por exemplo, o pai ou o irmão já tiveram câncer de próstata, a gente recomenda começar isso aos 40 anos de idade, porque a tendência nos casos familiares é de que isso realmente incida em pacientes mais jovens. Então, esse é um exame específico para os homens. Existem exames que são importantes para os dois sexos, e o mais importante deles é a colonoscopia. O câncer de intestino é um câncer bastante frequente no mundo inteiro e no Brasil também, e é um câncer que pode ser detectado em fase precoce, e ele pode ser curado, inclusive sem cirurgia, se ele for detectado como um pequeno pólipo no intestino. O pólipo é uma formação que aparece dentro do intestino, que é vista na colonoscopia. É como se fosse um pequeno cogumelo crescendo na parede do intestino, e o médico que faz a endoscopia, ele tem a possibilidade de cortar a base desse pólipo, retirar esse pólipo e assim evitar o desenvolvimento de câncer naquele paciente. Então, o que nós recomendamos é que aos 50 anos seja feita uma colonoscopia, e que essa colonoscopia, se ela for normal, totalmente normal, ela seja repetida a cada 5 anos, a partir dos 50 anos de idade. Se houver pólipos, evidentemente esse intervalo tem que ser diminuído, porque o pólipo pode reaparecer. Então a gente recomenda que depois de 1 ano a 2 anos da remoção de um pólipo seja refeita a colonoscopia. Mas se nessa segunda colonoscopia não houver mais pólipo, não houver aparecido nada, a gente pode aumentar o intervalo novamente para um intervalo de 3 a 5 anos entre a colonoscopia. Esse é um exame que a gente pode seguir fazendo a cada 5 anos, mais ou menos sem limite de idade. Esses são os exames mais importantes para as pessoas de risco básico. Existem grupos que têm maior risco, que são, por exemplo, os grandes fumantes, pessoas que fumaram a vida inteira, 1, 2, 3, 4 maços de cigarro por dia e que têm uma chance muito alta de ter câncer de pulmão. Nesses casos, o que se recomenda é se fazer, a partir dos 40 ou 50 anos, um exame de tomografia de tórax, mas é uma tomografia especial, que é uma tomografia de baixa dose de radiação. É uma tomografia rápida, simples, e que capta pequenos nódulos que aparecem no pulmão dessas pessoas e que têm que ser seguidos. Dessa maneira, a gente consegue pegar bem no início um câncer de pulmão e tratá-lo através de uma cirurgia relativamente simples. Esse exame não é para ser feito por todo mundo, como eu disse, mas apenas pelos grandes fumantes, e deve ser feito num aparelho especial de baixa dose de radiação, porque a tomografia normal ela tem uma dose mais alta de radiação, e se você vai repetir todo ano em pacientes normais, você pode acabar causando ao longo dos anos problemas, inclusive de câncer nesses pacientes. É importante lembrar, quanto ao risco do fumo, de que esse risco, se a pessoa foi um grande fumante, mesmo que ela pare de fumar, esse risco vai diminuindo. Ele, depois de 10 anos, ele diminuiu de maneira significativa, mas mesmo depois de 30 anos, o risco daquela pessoa, apesar de ainda estar baixando, ele não chegou aos níveis de uma pessoa que nunca fumou. Então, o grande fumante, ele provavelmente, mesmo parando, ele melhora se parar, evidentemente, mas ele ainda é considerado uma pessoa de risco mais alto para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Existem pessoas que nunca fumaram e que têm câncer de pulmão. Realmente isso existe, são bastante raros esses casos. 90% dos pacientes que têm câncer de pulmão são ou foram fumantes. Mas tem 10% de pessoas que nunca fumaram e têm câncer de pulmão. E o que nós aprendemos nos últimos anos é que o câncer de pulmão do não fumante é uma doença diferente.
ela tem características biológicas diferentes que nós conseguimos determinar nos exames de patologia e ela tem um tratamento diferente. Essas pessoas muitas vezes não devem fazer quimioterapia, mas devem usar drogas específicas para esse tipo de câncer de pulmão, que são drogas dadas por via oral. São drogas novas, modernas, que muitas vezes controlam esse tipo de câncer ao longo de vários anos, e é importante fazer essa distinção, ou seja, que o câncer de pulmão no não fumante é uma doença diferente daquela dos pacientes que fumaram no passado. A quimioterapia é um tratamento que foi desenvolvido nos últimos 40 anos, é um tratamento que tem efeitos colaterais importantes, mas ela foi muito aperfeiçoada nos últimos anos. Eu diria que houve uma revolução no tratamento de quimioterapia nos últimos 10 anos, inclusive. Nós temos hoje em dia remédios que diminuíram muito os efeitos colaterais da quimioterapia. Por exemplo, a queda da imunidade do paciente. A quimioterapia ela baixa a imunidade dos pacientes e deixa eles propensos a ter infecções. Nós temos hoje medicação que impedem a baixa dessa imunidade e protegem, de certa maneira, os pacientes, de maneira que as infecções muito graves que nós vimos antigamente, alguns pacientes, inclusive, morriam dessas infecções. Hoje em dia são vistas muito raramente. O problema de náusea e vômitos, que era muito grave antigamente, alguns pacientes chegavam a abandonar o tratamento porque não conseguiam continuar com aquela carga enorme de náuseas, vômitos, perdiam muito peso. Hoje em dia nós temos medicação potente de controle de náusea e vômitos e muitos pacientes terminam o tratamento sem sequer ter tido náusea e vômitos, estão se alimentando bem, estão mantendo o peso. Isso facilitou muito. Um problema ainda desagradável, mas bastante bem aceito pelos pacientes hoje é o problema da perda de cabelo, que nós ainda não conseguimos realmente controlar. Hoje em dia, com o aparecimento de pessoas, personagens públicos sem cabelo em público, né, a gente acha que o público aceita melhor essa perda de cabelo, tanto mulheres como homens. Elas aceitam o uso de peruca, as pessoas meio que se acostumaram com esse efeito colateral da quimioterapia. De maneira que o espectro de toxicidade, de medo que os pacientes tinham da quimioterapia se modificou muito nos últimos anos. Hoje ela é mais bem aceita. E também as novas drogas têm muito menos toxicidade do que as drogas que a gente usava nos anos 60, 70 e 80. Não só menos efeitos colaterais, como tem maior atividade. Os resultados de tratamento hoje são melhores. No mundo inteiro, a gente acredita que mais ou menos 65% a 70% dos pacientes hoje ficam curados do seu câncer. A radioterapia passou também por uma revolução tecnológica muito importante nos últimos 20 anos. A radioterapia era um tratamento temido também pelos pacientes, porque causava muito efeito colateral, queimaduras graves, efeitos internos importantes, tanto em crianças como em adultos. Hoje em dia, a radioterapia é um tratamento extremamente sofisticado do ponto de vista tecnológico, de maneira que a gente consegue quase sempre irradiar somente aquele tecido maligno que a gente quer irradiar e poupa os tecidos benignos que estão em volta e que não devem ser irradiados. Então, por exemplo, antigamente eu não conseguia fazer uma radioterapia da próstata porque junto eu irradiava a bexiga e o intestino do paciente. E os efeitos colaterais eram muito graves nessa área. Hoje em dia, os pacientes podem terminar a radioterapia de próstata sem sequer ter sentido diferença na sua bexiga e no seu intestino. Evidentemente, isso nos proporciona, primeiro, que os pacientes consigam fazer o tratamento com mais facilidade, segundo, melhorar as doses. Eu consigo fazer doses maiores sem ter efeitos colaterais. E com essas doses maiores, a gente frequentemente consegue curas em maior quantidade de pacientes. Os resultados acabam sendo melhores. Então, todo esse avanço tecnológico, tanto na radioterapia como na quimioterapia, deixaram o tratamento mais fácil e mais eficaz para os pacientes. Existe uma lenda de que já existem tratamentos curativos para todos os tipos de câncer e que eles não são introduzidos porque a indústria teria interesse em manter pacientes com câncer para vender remédio. Né? Evidentemente que isso é um absurdo total, isso não existe, até porque as pessoas da indústria e seus familiares morrem de câncer tanto quanto qualquer pessoa da rua, e os médicos igualmente morrem de câncer, têm câncer, e seus familiares também. Se existisse essa droga milagrosa, a primeira pessoa a querer pôr ela à disposição do público seria a própria indústria, porque é uma indústria que estaria
realmente destinada a um enorme sucesso comercial se houvesse uma cura do câncer. Essa cura não existe no momento, mas ela certamente virá nos próximos anos para todos os tipos de câncer. Eu não vejo que daqui a 30, 40, 50 anos as pessoas estejam ainda morrendo de câncer. O câncer é uma doença muito ligada ao envelhecimento, porque quanto mais tempo a pessoa vive, mais probabilidade ela tem de ter uma quebra do DNA, porque ela está exposta a mais fatores de quebra de DNA, tanto que é uma doença muito rara em criança, e quanto mais idoso, mais chance a pessoa tem de ter câncer. E as pessoas hoje em dia estão vivendo muitos anos, muito mais. Hoje a idade média tem subido de uma maneira assustadora nos últimos 30 anos. Hoje nós vemos pessoas de 90 anos ou mais com uma vida absolutamente normal, dirigindo automóvel, trabalhando, sendo ativas. E essas pessoas fazem com que o número de câncer aumente na sociedade, porque é um público mais idoso, com mais chance de ter a doença. No futuro, quando isso realmente for eliminado, e com certeza isso será eliminado, o risco de câncer, as pessoas provavelmente vão morrer de desgaste dos órgãos em geral. Quer dizer, o nosso coração ele tem um tempo de duração pré-determinado pela natureza, assim como o nosso rim, nosso fígado, que vão se gastando, como qualquer automóvel, por exemplo, que ao longo dos anos vai gastando suas peças, vai se deteriorando. O câncer não é uma fatalidade de todo mundo que vai ver muito tempo, ele vai ser dominado no futuro e o homem vai ter uma possibilidade de viver até o máximo que a natureza permita e que os seus órgãos permitam. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas, para qualquer situação de natureza psiquiátrica em que existe risco, feito por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e seguranças, especializados em psiquiatria. Pronto atendimento psiquiátrico 24 horas, um serviço da Clínica de Repouso, 9917-8666. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Laser Vision Serra, uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra, tecnologia que você vê. Fone 3028-8488. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV, a vida e a medicina. A gente não tem como separar vacinas por época do ano ou por estação do ano, porque elas podem acontecer em qualquer época, exceto a da gripe, que são disponibilizadas apenas no outono e no inverno. Porém, existem algumas doenças que, em função das características ambientais, os seus micro-organismos conseguem resistir e se replicarem mais na primavera e no verão, como, por exemplo, a varicela,
Então, na primavera e no verão existe uma incidência maior de varicela, assim como sarampo, cachumba, rubéola, a própria febre amarela e também alguns casos de meningite no nordeste do país. A questão da varicela, do sarampo, da rubéola são doenças mais comuns na infância, porém, quando acometidas em adultos, elas têm uma agressividade maior. Elas podem dar pneumonias, então dermatites de pele, né? Então, normalmente são doenças que acontecem nessa época do ano e não quer dizer que podemos vacinar apenas as crianças, mas os adultos que ainda não têm essa vacina, o ideal é que seja feita, até mesmo para não passar adiante, né? Interromper a cadeia de transmissão. Existe uma vacina chamada tríplice viral, que justamente contempla sarampo, cachumba e rubéola, que o ideal é que a pessoa seja vacinada com 1 ano de idade e que se faça o reforço depois com um intervalo mínimo de 3 meses, assim como a varicela. Adultos também podem fazer essa vacinação no mesmo esquema, intervalo de 3 meses, e depois não precisa mais revacinar, ela dura a vida inteira. Atualmente, a pólio e o sarampo, a cachumba e a rubéola, eles estão controlados no nosso país. Porém, existem alguns outros países, como a África, a Europa, a Ásia, em que essas doenças ainda são endêmicas, então é necessário que as pessoas se informem antes de viajarem para esses locais. Se for para o norte do país, a febre tifoide, que é uma doença por água e alimentos contaminados. A vacina da febre amarela a gente consegue encontrar na rede pública, porém as demais, normalmente a pessoa vai ter que recorrer à rede privada e com a prescrição do médico, que vai verificar aí as condições que a pessoa se encontra, se pode fazer, se não tem nenhuma contraindicação, e aí que se dirija a uma clínica especializada. Para todas as pessoas que vão viajar, dentro do país ou fora, elas podem estar investigando no site do Ministério da Saúde quais são as vacinas possíveis de imunização para aquelas regiões. O mais importante que a gente gostaria de sensibilizar todas as pessoas é que pensem na imunização como uma forma preventiva para crianças e para adultos e que todos consigam atualizar a sua caderneta de vacinação periodicamente, justamente para evitar esses casos de surtos e para não ter nenhum problema ou agravo de saúde. No verão, aumenta a irradiação de raios ultravioleta e outro fenômeno que acontece é a aglomeração de pessoas. Esses dois eventos podem trazer malefícios para o olho. Na questão dos raios ultravioleta, a gente sabe que, de modo geral, eles fazem mal para todas as partes do olho. Podem fazer mal para a córnea, causando uma inflamação, uma ceratite, que normalmente é tratada com antibióticos e revitalizante, e em 48, 72 horas as pessoas estão bem. O raio ultravioleta faz mal para o cristalino. O cristalino é a segunda lente natural do olho, é o que faz o foco da imagem em cima da retina. O cristalino, quando é exposto frequentemente a raio ultravioleta, pode desenvolver catarata. E por final, a retina, a parte central da retina, pode ser afetado pelos raios ultravioleta, causando uma retinopatia, uma doença da parte central da retina, é a retinopatia solar. Isso não é, felizmente, não é muito frequente, porque ela potencialmente pode diminuir muito a visão das pessoas. Mas se observa em pacientes psiquiátricos, em pacientes que têm drogadição, que fazem uso da droga e ficam viajando, olhando para a luz, e em fanáticos religiosos, que querem ver imagens e ficam olhando para o sol. Esses grupos, em especial, podem ter lesão retiniana definitiva. Algumas vezes a lesão é menos intensa e se recupera bem a visão. Essa lesão, só para se ter uma ideia, é uma mancha escura. É uma mancha escura no campo visual irreversível.
Com relação à aglomeração de pessoas, a gente sabe que no verão a proliferação, o crescimento de bactérias é mais intenso, pelo próprio calor e umidade do verão. Isso faz com que ocorram lesões no olho, como as conjuntivites, que são bastante comuns e mais frequentes no verão, e as ceratites também, as infecções da córnea. Então, tem que se ter alguns cuidados no verão para essa questão da aglomeração na praia, na piscina. Isso tem que ter, a própria água da piscina pode também ser um veículo, um vetor de contaminação. Então tem que se ter cuidado, fazendo higiene adequada das mãos, higiene dos olhos, e se houver aparecimento de conjuntivite ou de alguma lesão corneana, procurar o seu oftalmologista. O óculos escuros protege o olho, deve ser usado no verão, porque protege, filtra esses raios nocivos ao olho. Então não é só usar óculos escuros no verão, não é só charme, é uma proteção, né? Claro que esses óculos escuros têm que ser comprados em ótica. E se exigir o certificado de proteção UV. Os óculos comprados em camelô são óculos que normalmente não têm proteção UV. É importante salientar que em beira de piscina, em beira de praia, se faz mais necessário ainda o uso do óculos escuro, porque além da irradiação direta, tem o reflexo da água, que aumenta a quantidade de raios ultravioleta que entra no olho. Com relação à cor dos olhos, é bom lembrar que, na verdade, o que existe é apenas o pigmento melanina. Não é que a pessoa que tem um olho verde, não é que ela tenha pigmento verde, a pessoa que tem olho azul, que ela tem pigmento azul. Não, é só a quantidade e a disposição da melanina no olho, que através da incidência de luz faz com que o olho apresente a cor verde, a cor azul, os que têm mais melanina, então olhos castanhos, escuros, né? E isso também não tem relação com a sensibilidade à exposição de luz. Medical TV, a vida e a medicina. Laser Vision Serra, uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra, tecnologia que você vê. Fone 3028-8488. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 54 30 27 23 77. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Prevenção. Sintomas. Investigação, pesquisa, diagnóstico,
Ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. O hobby do médico. Eu sou Rui Reinert, sou oncologista clínico e gostaria de fazer vocês começar a jogar golfe. Por quê? Golfe é um esporte fantástico. Golfe é um esporte que se pratica ao ar livre, se pratica caminhando, permite a todos, então, uma atividade física extremamente prazerosa, num ambiente extremamente legal. Nós todos que jogamos golfe procuramos fazer isso 2 a 3 vezes por semana, os sábados e domingos e eventualmente uma tarde durante a semana, e isso traz pra gente uma paz de espírito muito grande. Você poder ter um momento de relax, um momento fora do ambiente de trabalho, fora da sobrecarga das dificuldades que passam os nossos pacientes e da estrutura da medicina, é algo muito importante. Por ser um esporte que você pratica jogando durante aproximadamente 4 a 5 horas, e consequentemente você vai passar esse tempo conversando com os teus parceiros e jogadores amigos, você torna-se amigo dessas pessoas. E também é uma tradição do golfe, depois de você jogar, você vir ao bar do clube, ao restaurante, permanecer ali conversando, o que faz com que você crie um número grande de novos amigos. Venha ao Caxias Golf Clube, conheça o nosso clube, você vai ficar muito bem impressionado da estrutura que nós temos aqui. Temos uma sede muito legal, com um restaurante que está aberto a todas as pessoas da nossa sociedade. Será um prazer receber vocês no Caxias Golf Clube. Medical TV, a vida e a medicina. Com relação à água de piscina e à água do mar, pelo fato de terem bactérias e na piscina o próprio cloro, ela é irritante, essa água é irritante para o olho. Então causa uma vermelhidão se ficar muito tempo dentro d'água, principalmente as crianças, né, que ficam bastante tempo dentro d'água. Mas isso não apresenta nenhuma lesão, não significa que o olho está, que vai ocasionar alguma sequela ao olho. Apenas existe a irritação pela dilatação dos vasos da conjuntiva, que após saírem da água, pode-se usar um colírio lubrificante para limpar a superfície ocular, lubrificar, mas não existe lesão definitiva pelo fato de ficar mais tempo dentro d'água. Então, realmente, depois de cirurgia ocular, as pessoas têm que ficar pelo menos uns 10 dias afastado da água. Pode entrar na água até a cintura, mas não pode molhar o olho. Porque uma água de piscina, por mais tratada que seja, ela sempre vai ter no mínimo fungos, né? Além de bactérias. As lentes de contato no verão o cuidado com elas deve ser redobrado. As pessoas devem redobrar o cuidado com a higiene, justamente por essa questão da aglomeração, da praia, da piscina, do carnaval. As pessoas têm que tomar cuidado com as lentes de contato, fazer higiene, usar os produtos de limpeza, pôr o seu produto de limpeza no estojinho para que a lente de contato fique em repouso, sendo limpa. E os pacientes que usam lente de contato de uso prolongado, que ficam dias sem tirar a lente, eu recomendo que no verão, que pelo menos cada 4 ou 5 dias tire a lente e faça a higiene, né? Tem pacientes que usam até 30 dias as lentes de contato sem tirar. Mas no verão devem procurar fazer uma higiene com mais frequência e também fazer o repouso do olho, né? Que pode ser da noite para amanhã, uma vez por semana. Se durante uma viagem acontece, por exemplo, dor no olho, com o olho vermelho,
as possibilidades de patologias, de doenças que podem estar acontecendo é muito grande. Então o paciente, se é uma viagem mais longa, não deve aguardar o retorno, deve consultar um oftalmologista onde estiver, porque pode ocorrer, por exemplo, uma situação que não é infrequente, é o herpes ocular. E o herpes ocular se apresenta com olho vermelho, com sensação de corpo estranho, aparentemente como uma conjuntivite, mas pode ter já uma lesão corneana que pode trazer consequências sérias, inclusive até mesmo levar a um transplante de córnea. Os pacientes que viajam para lugar, para praticar esporte em neve, como o esqui ou como o snowboard, devem obrigatoriamente usar os óculos protetores para fazer esses esportes, porque a quantidade de radiação que existe nesses lugares com neve, mais o reflexo da própria neve, dos raios solares, podem causar uma queimadura na córnea, muito parecida com aquela queimadura, a ceratite do soldador. Os pacientes que usam solda elétrica, arco voltaico e não usam proteção fazem uma queimadura de córnea. E na neve acontece uma queimadura muito similar a essa queimadura. É bem claro em relação à viagem de avião, assim, ó, risco em viagens prolongadas de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. É até chamada síndrome da classe econômica, daquela pessoa que fica horas sentada ali naquela poltrona, sem mexer nada, ou seja, fica parada, sai do avião, quando vê incha a perna, está com um trombo na veia da perna. Já vi pacientes assim, começarem com falta de ar e fazer o diagnóstico de embolia pulmonar. Esse coágulo parar no pulmão, isso é chamada síndrome da classe econômica. A síndrome da classe econômica é, como o nome diz, é uma patologia e uma doença muito grave e muito mais frequente do que nós imaginamos. O que é que acontece na síndrome da classe econômica? Passageiros com voos intercontinentais, principalmente com mais do que 4 horas de voo, e devido à pressurização do avião, à imobilização dentro do avião, o efeito da pressão dentro do avião causa uma desidratação, com aumento da concentração do sangue, e isso pode formar coágulos na perna. E quando o paciente ele faz uma movimentação, ou mesmo um dia, 2 ou 3 do voo, ele pode fazer o quê? Uma embolia pulmonar. O que é isso? Solta o coágulo da perna e ele se desloca para o pulmão, causando o quê? Dor torácica, uma falta de ar importante e um ataque cardíaco. Isso é, o coração dispara. E é um sinal muito grave com risco de morte. Quais são os cuidados que nós devemos ter para evitar uma trombose venosa profunda no avião e, consequentemente, o risco de uma embolia pulmonar? Movimentar as pernas no avião ali, mesmo deitado ali na cadeira, né, na poltrona, fazer movimentos de pressão no pé para comprimir a panturrilha e fazer esse sangue circular, né? Porque a trombose é porque o sangue fica parado ali, a pessoa está parada, daqui a pouco forma um coágulo na veia da perna, e esse coágulo ou ele fica ali dando uma trombose venosa profunda, ou eventualmente esse coágulo se deslocando e parando no pulmão, dando o que a gente chama de embolia pulmonar. Então não é incomum isso aí. Pacientes, pessoas que sentam no corredor do avião, eles têm 18% menos de trombose venosa. Por quê? Pela facilidade que eles têm de levantarem, principalmente durante a noite. É importante que cada 2 horas o passageiro se levante e caminhe. O passageiro de voo intercontinental com risco de histórico familiar de trombose venosa profunda não deve fazer uso de álcool no avião, deve se manter bem hidratado, tomar bastante líquido. Geralmente o sintoma da embolia é falta de ar, dor no peito, tá? Mas quando a embolia maciça pode comprometer o débito cardíaco, ou seja, cair a pressão, a pessoa até tem uma parada cardíaca e morrer de embolia pulmonar maciça, né? A embolia pulmonar maciça é uma das causas de morte súbita. Pessoas que já tiveram trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, eles são obrigatórios de fazer o uso de anticoagulantes injetáveis 2 horas antes de embarque no avião e o uso de meia elástica.
O uso de meia elástica é recomendado mesmo a passageiros que não têm histórico de trombose venosa ou outras complicações dessas. Mesmo o paciente com varizes nos membros inferiores devem fazer o uso de meia elástica. Tem pessoas que têm pânico, né? Entram em pânico no avião, né? Isso certamente tem consequências, né? Porque a síndrome de pânico, a pessoa tem taquicardia, sente mal, dá falta de ar, acha que às vezes estou tendo um ataque cardíaco, né? Mas na verdade ela está em síndrome de pânico, né? Então o avião ele é uma das causas de fobias, né? Tem pessoas, eu conheço pacientes que não conseguem subir no avião, ou se vão subir no avião tem que tomar um remedinho lá para ficar mais tranquilas, né? Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são 7 vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é 5 vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclean. Fone 54 30 27 23 77. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Medical TV, a vida e a medicina. Ser saudável é uma delícia. Hoje nós estamos num lugar super especial. Esse lugar é a propriedade do Roberto Palandi aqui em Anarrec. O Roberto tem aqui um verdadeiro mar verde, né? Como vocês podem ver. Eu produzo folhas, alface, rúcula, radite, essas coisas assim, para consumo para salada in natura. Que técnica é essa e da onde é que vem? Porque hidro é água, né? Então é cultivo na água. Vamos ver como é que a folha vem bonita e verdinha e grande só na água. Conta para nós. Mas é água, é todo um processo com adubação, tudo balanceado, nitrogênio e nitrato de cálcio e outros nutrientes, todos que a planta precisa, ela vai encontrar na água. Terra é dado suplementarmente na água. O processo, essa aqui é uma calha, a água corre por aqui dentro da calha, a planta ela vem aqui, ela tem a sustentação para ficar firme, né, ela vai crescendo, né? Gente, é um lugar muito bacana, tem um ar puro, a gente se sente super bem. Olha que legal, ele tem aqui, ó, o início do cultivo, então. O que é isso? É terra misturada? É fibra de coco. Então, vocês jogam a sementinha nesses alvéolos aqui, nesses quadradinhos. Isso. E ela em um dia... 2 ou 3, agora no verão, 2 ou 3 dias ela já está nascendo. Né? Isso aqui nós temos o quê? É alface. Alface. Essa aqui é uma variedade que eu estou testando agora, se chama Sala Nova. Sala Nova. É uma mini alface. Que delícia, é aquela que é bem crocante e roxinha. O que nós temos aqui? É rúcula. Rúcula, que delícia. Rúcula. Essa aqui já vai para calha, em torno de 25 dias a 30 dias ela já está pronta para consumo. Olha pessoal, é incrível o aroma, ele tem um aroma picante, né? Um verde picante, maravilhoso, nossa, dá vontade de comer. Então, você tem aqui, nós temos rúcula, essa aqui é cebolinha. Cebolinha para tempero. Roberto, essas sementes, elas são especiais ou elas são as sementes que podem ser usadas na terra também? Podem ser usadas. Tanto essa mudinha que eu faço aqui, ela pode ir para a terra tranquilamente.
Esse santinho aí é o que? É uma proteção que tu coloca aqui? É uma tradição? Os católicos sempre, né, tentando ter Tem o uma seu proteção. santinho. E o Roberto me falava assim que nós chegamos aqui na propriedade que ele está testando um novo espinafre. Me conta, é um espinafre diferente em que sentido? Ele é um espinafre que não precisa ser cozido, é um espinafre, eles dizem espinafre verdadeiro, né? Eu posso? Você pode comer, pode Vamos comer experimentar? Assim, É doce? Doce. Realmente. Um gosto verde, doce, e ela é bem aguada. Uma delícia. Temperar igual salada e consumir. Quer dizer que trabalhar a terra compensa. Compensa. Não é que dê uma fortuna, mas... Não, mas assim, eu acho que essa questão da fortuna, às vezes a fortuna está em tu trabalhar com a tua família, né? Num lugar onde tu faça o que tu queres. E gosta do que está fazendo. E gosta do que está fazendo. Eu acho que a maior fortuna é essa, não ter que aguentar. Por isso que eu acho que as coisas vêm bonitas. Exato. É uma coisa que a gente gosta de estar fazendo. É aí que tá, esse pessoal sabe viver. Eles sabem comer bem, eles têm as coisas bem feitas e a gente fica procurando lá no exterior, não sei aonde, quando na verdade o sabor está aqui. Produz o ano inteiro. Claro que no inverno ela demora mais, né, para vir. Sim. O ciclo dela é mais retardo. Que nem no verão eu colho ela com 22 dias. E no inverno? No inverno com 35 dias. O Roberto vai nos demonstrar agora como é que se dá o processo da colheita. Olha que interessante, pessoal. Olha aqui as raízes. Olha. Engraçado, ele tem um aroma de terra, né? Tem. É a raiz dela toda, só uma parte quebrou aqui dentro. Né? Certo. Não colher, mas tá ali, ó. Ali, e essa aí essa aqui é da outra pé. Olha aqui, tá puxando a raiz daqui, ó. Olha que legal. O consumidor leva para casa. Gente, é uma delícia mesmo. Olha só, tu poder cultivar e tu poder consumir um produto que vai vivo para sua mesa. Ela é hidropônica, ela vai na embalagem com a raiz. Certo. Então ela vai viva para o mercado, né? Porque se a família é pequena, vai tirando as folhas, né? Que vai consumir. Vai mantendo a raiz. Põe ela de volta na embalagem, ela vai ficar ali vivinha. Dura até 5 dias, então. Cortar aqui, eu ponho numa bacia com água, dá aquela mergulhada nela ali, balançou, assim, tá pronta. Você levar para casa, ela der uma murchada, você põe ela numa bandeja com água de noite, outro dia ela tá reviva. Tá viva novamente, tá fresquinha, nova. Comida boa, feita com paixão. Gastronomia e eventos. Amada Cozinha. Fone 3214-6745. Medical TV. A vida e a medicina.